Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra. Eu vou lendo, eu vou falando alguns pontos aqui que me chamaram muita atenção e eu quero aqui falar para você que a palavra de Deus, viu, irmãs? Ela é viva porque ela se aplica ainda hoje, nesse dia de hoje. E eu quero aqui compartilhar essa palavra, que é uma palavra descritiva. Eu vou lendo, eu vou falando. E no final eu vou estar fazendo aqui uma oração, amém? Vou estar aqui orando, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, amém? Que todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada pedido de oração. Você que deixa aqui seu pedido, hoje, bem cedinho, já orei por cada um de vocês, amém? Então vamos lá. Aqui em 2 Samuel capítulo 3 vai dizer assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Irmãs, Deus, quando ele vai chamar Davi, isso lá em 1 Samuel 16, no versículo 13, e eu quero ler aqui para você. Deus, ele, 16, 13, vou ler aqui. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E havia uma promessa que Davi seria o sucessor, rei, após Saul. Saul se perdeu, não obedeceu, seguiu suas próprias convicções. E nesse tempo aqui, irmãs, nesse momento aqui, estava acontecendo ainda um conflito, digamos assim, interno, uma adversidade, uma oposição. Davi aqui, durante muitos anos, havia fugido de Saul. E o texto diz que durante muito tempo ficou aquela guerra, ficou aquele conflito, ficou aquela oposição entre os dois. E eu quero aqui dizer para você que Deus, ele age no tempo. Havia um tempo. Você está entendendo? Havia um tempo. No meio da adversidade, no meio do conflito, da oposição, Deus estava agindo na vida de Davi. A grande prova disso é que Davi, o texto diz, ele ia se fortalecendo. Olha, irmãs, eu creio que uma das maiores provas de falta de inteligência de uma pessoa é essa pessoa se levantar contra um homem ou uma mulher de Deus. Porque no tempo Deus, ele vai agindo. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você está ali tentando reparar as brechas, está na tua sinceridade, Deus age. O texto diz que Davi, ele ia se fortalecendo e os da casa de Saul se iam enfraquecendo.
Saul aqui, irmãs, ele já não existia mais. E olha o que acontece. Aconteceu ali uma situação de Joabe. Olha só, irmãs. Aconteceu uma situação aqui muito triste, muito ruim, entre Joabe e Abner. Joabe ali, ele vai matar Abner, né? A Abner, ele vai fazer uma aliança com Davi. Abner, ele começa a ver e enxergar que realmente aquilo que Deus havia falado acerca de Davi, aquilo estava acontecendo e iria acontecer. E ali, irmãs, ele vai lá se reconciliar com Davi. Abner foi lá para se reconciliar com Davi, fazer aliança com Davi. Foi lá para fazer sua aliança com Davi. E Davi, né, que já havia sido treinado bastante no deserto, já estava ligado. Ah, você quer fazer aliança comigo? Então, me traga Mical. Eu lutei por ela. Foi a preço de 100 prepúcios dos filisteus. E quando você trouxer, quando chegar aqui, a gente conversa. E ali ele levou. E realmente, Davi viu ali a situação. E ali fizeram uma aliança, ali um juramento, viu, irmãs? E ali, irmãs, Joabe vai agir de forma covarde. Aqui no capítulo 3, no versículo 28, vai dizer aqui, ó, 27 e 28. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte. Joabe o tomou à parte. Olha a palavra, irmãs. À parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo. E ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue do seu irmão. Mas antes dele fazer isso aqui, irmãs, Joabe, primeiro ele vai tentar envenenar para Davi, vai falar, ó, olha o que ele vai dizer, bem conheces Abner no 25, filho de Ner, veio para enganar-te e tomar conhecimento das tuas empresas e sondar todos os seus planos. Ele foi lá para Davi, para falar para Davi, foi lá fazer fofoca, irmãos. E Davi só ouve, e ele não contente, vai lá, se faz, né, de amigo, se aproxima do homem, chama o homem em segredo, mas mal intencionado. Então, irmãs, aqui nós percebemos que Joabe, ele vai ali tentar influenciar Davi. Irmãs, ó, uma das piores coisas também que pode acontecer com um homem de Deus e uma mulher de Deus, você não pode ser influenciado por nada, só pelo Espírito Santo. Que às vezes aquela pessoa tem uma rixa com a outra pessoa e quer colocar contra politicamente, se utilizar de métodos, subterfúgios, mentindo, enganando. Olha o que ele vai falar para Davi. Bem conheces Abner, que ele veio para te enganar, para tomar conhecimento. Irmãs, e o homem, a mulher de Deus, ele e ela anda pelo Espírito, no governo do Espírito Santo, irmãs. E um verdadeiro líder, uma verdadeira liderança, uma pessoa que vai ser e é tremendamente usada por Deus, ele e ela é uma pessoa que já entende situações como essa. Irmãs, uma pessoa chegou para você, denegrindo o outro, a imagem do outro, pode ter certeza que essa pessoa não é digna de confiança. Foi lá. E ali Davi só ouviu.
Não tomou partido. E outra coisa, viu, irmãs? Ouvir pode até ouvir, mas agora tomar partido? Eu acho que uma das melhores coisas é você até mesmo ouvir e não tomar partido de nada, deixar que Deus resolva. Irmãs, olha aqui, ó. Ele foi lá, matou o rapaz. E olha o que acontece aqui, irmãs. Davi vai falar: caia este sangue sobre a cabeça de Joabe. Davi vai lançar ali, irmãs, uma palavra de maldição sobre a vida de Joabe. Eu de vez em quando eu falo aqui no canal sobre atitudes que atraem maldição. Olha aqui, irmãs. Davi vai falar, ó, caia o sangue de Joabe, ó, caia esse sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Davi ali vai amaldiçoar, irmãs, lançar uma palavra ali. Deus vai falar, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E olha aqui, jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo. Olha, ele amaldiçoando mais ainda. Olha só, mais outra maldição, que seja leproso, olha. Mães, que se apoie em moleta. Irmãs, ele está amaldiçoando toda a casa, toda a família lá desse homem aqui. Quem cai a espada que necessite de até fome. Ele está lançando aqui, irmãs, uma série de maldições sobre a casa desse homem aqui, ó, que matou o outro, covardemente. E acontece. De vez em quando eu falo aqui, gente, atitudes que atraem maldições. Certas atitudes, enganar, roubar, fazer coisas, atrai maldição para a vida da pessoa. Sempre eu tô falando isso aqui no canal, viu, irmãs? Sempre eu tô falando isso aqui. E Davi aqui, ele vai amaldiçoar, vai falar aqui palavras, irmãs, ó, muita maldição. Fluxo, lepra, que naquela época era um vexame, que se apoia em moleta, que caia a espada e que necessite de pão. Por isso, irmãs, às vezes até para ajudar uma pessoa, você deve orar ao Senhor e perguntar ao Senhor. Antes de ajudar uma pessoa, que às vezes aquela pessoa ela está colhendo tudo aquilo que plantou. Mas Raquel tá falando sério, tô. Às vezes tu olha a vida da pessoa tá... Olha, irmãs. Aí Deus está tratando com aquela pessoa. Foi ontem que eu comentei aqui uma história forte daquela irmã. A irmã casada, bem-aventurada. Os familiares, ela assim, muito bem financeiramente, Deus abençoando. Ela foi lá se meter lá com o marido da outra lá, irmãs. E o outro se enveredou também, que não era para ter se enveredado. Vir, irmãs, até pode vir, mas cabe ao homem de Deus e à mulher de Deus um posicionamento, irmãs. Aí, irmãs, eu contei aqui no canal, ela pagando um preço terrível, aquilo ali é pagar preço, irmãs. Atraiu maldição e a vida daquela pessoa, irmãs, eu acho que nunca mais foi a mesma. Até hoje, pelo que eu sei, nunca mais foi a mesma. A vida daquela pessoa. Então aqui, amada igreja, disse, pois, Davi a Joabe e todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner.
E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Teria de morrer Abner, como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os pés carregados de grilhões? Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade? E todo o povo chorou muito, mas por ele. Olha, irmãs, que situação. Isso aqui traz para nós o momento ali que Davi ele estava se fortalecendo politicamente no seu reinado. Deus estava engrandecendo, e as tramas políticas, as jogadas políticas que tem querer colocar um contra o outro, diminuir, irmãs, não entra nisso não, não entra nisso não, não entra nisso não, não entre em questão, não entra nisso não. Eu creio que um dos melhores posicionamentos é você se calar e sair. Sai de cena, sai do cenário. E tem gente assim, ele foi lá para falar mal do homem, contaminar Davi. E aqui nós percebemos que após esse momento, né, de dificuldade aqui, muito ruim, Deus agora vai levantar Davi. Davi, ele vai lá, né, ele já está em Hebrom, e ali algumas pessoas das tribos vão se unir a Davi. Ó, o capítulo 5 vai dizer: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi. Davi não ficou atrás de ninguém. Davi não ficou chamando ninguém. Se Deus te entregou um ministério, confia que é o próprio Deus que vai trazer pessoas. Você não precisa ficar chamando. Não. Se Deus tocar, amém. Mas é o próprio Deus. A Bíblia vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Então, irmãs, então todas as tribos de Israel vieram a Davi e Hebrom e falaram, dizendo: somos teus servos. E ali, irmãs, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E ele vai reinar durante 40 anos. E depois ele vai tomar ali a fortaleza de Sião, que esta é a cidade de Davi. Tem essa cidade de Davi até hoje lá em Israel. Ele vai tomar ali a fortaleza, ele encontrou ali uma certa oposição dos jebuseus, mas ele entrou pelo canal para conquistar aquela fortaleza. Ele entrou pelo canal, olha aqui, partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram: não entrarás aqui. Sempre vai ter oposição, sempre vai ter. Desconfie se você não tiver oposição nenhuma, desconfia. Não entrarás aqui, porque o cego e coxo te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade em Davi. Davi naquele dia mandou dizer que todo aquele que estava disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo. Pelo canal. Para entrar, tem que ser pelo canal. E você não passa pelo canal de pé. Você passa pelo canal de joelho. Tem que abaixar. Os aquedutos, irmãos. Se bem que hoje, né, nas cidades, aqui, por exemplo, aqui na rua onde eu moro, irmãs, tem um canal ali que dá para passar uma pessoa em pé. Eu vi. Com esses olhos aqui, irmãs. Deu uma chuva que abriu tudo lá, rasgou a rua, irmãs, eles botaram um canal de água
uma galeria que dá para passar uma pessoa em pé ali. E também aquilo ali nunca mais entupiu. Na entrada, assim, botaram as grades, né? Botaram as grades. Mas nessa época aqui não tinha isso não, irmã. Esse canal é pequeno. Tem que passar bem. Então é de joelhos, é através da oração. E olha aqui o 10. E Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Deus é contigo. Toma posse dessa palavra. Davi aqui ele já estava bem agora treinado, inclusive na arte de lidar com pessoas. Pessoas de boa índole, pessoas de má índole. Ele já sabia como lidar ali. E o interessante é que no início aqui, né, ele não tomou partido nenhum, ele só ouviu, né? Ele só ouviu e ficou na dele. Não tomou nenhum tipo de partido. Então, ó, Davi ele ia se fortalecendo, crescendo em poder, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Deus é contigo. Varão e varoa valorosa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra nesta manhã. Continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Ó Pai, sabemos que o Teu povo, a Tua igreja está crescendo, não somente em estatura, mas em poder, ó Pai, em largura e profundidade em conhecer o Senhor. Ó Pai, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui, Senhor, no final desse vídeo. Muito obrigada pela Tua manifestação, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fica na paz.